me parece que há uma carência de tensionamento para que os formatos desse acesso encontrem vazão. O professor Eustódio até citou, por exemplo, a Praia dos Crushes, que é um fenômeno mais recente, né? E a gente vive de temporalidades, né? Desses fenômenos. Quando o professor Jorge estava falando, eu lembrei dos rolezinhos, né? Acho que há 10, 15 anos atrás, que era aquele movimento da juventude ocupando os shoppings da cidade e os varejistas e todos enlouquecidos com aquela molecada mais periférica usando o shopping como se fosse uma praça. No entanto, os modelos de repressão para esse tipo de acesso são não só municiados, mas fortemente organizados. Eu penso, por exemplo, na Praia dos Crushes, que eu acho sim, o exemplo é extremamente cabível, todos nós sabemos, de estratégias ali de uso, mas a repressão que passa a haver naquele espaço também se agutiza, né? Os conflitos, inclusive armados, começam a também ajudar a marginalizar o espaço, que era um espaço da classe média, a comunidade passa a acessar, e a partir do acesso da comunidade, começa a se precarizar novamente com os conflitos. Então, me parece que há uma estratégia arquitetada, pensada para o atual modelo da cidade, que é de não deixar o acesso acontecer. Assim, qualquer busca por acesso encontra muita resistência no que eu estou querendo apontar, né? E essa resistência organizada. Não sei se todo mundo aqui já assistiu um filme chamado Branco Sai, Preto Fica, do diretor Adirley Queiroz, um filme de 2015, que trata sobre a violência dos bailes funk, a violência perpetrada pelo Estado nos bailes funk em Brasília, somente ali nas chamadas cidades satélites ali do plano piloto, né? E no Branco Sai Preto Fica, dois jovens são vítimas, né, num tiroteio, e aí a história gira em torno da explicação de como eles não são culpados, como há uma estrutura da cidade arquitetada para pensar a repressão e pensar como as pessoas podem não acessar. Eu acho que a partir desse princípio é fundamental, né? A cidade está organizada para que as pessoas não acessem. Então, o professor Alexandre falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é os cantos de insurgência na usabilidade da cidade. Quer dizer, o rolezinho, a Praia dos Crushes, são movimentos que buscam, na verdade, furar a resistência do modelo da cidade para que as pessoas consigam acessar. Me parece, se esse raciocínio tem alguma veracidade, que a nossa contribuição é o fortalecimento dessas estratégias de furo. Quer dizer, se há uma... E aí, quando eu falo Estado, eu não estou falando só o Estado político, né, o governo do Estado. Eu estou falando do Estado, uma classe média, eu estou falando a estrutura física da cidade. Quer dizer, todos esses elementos, se eles se constituem em favor de uma resistência do uso da periferia nem da resistência do uso da periferia, mas de uma resistência de que o uso da cidade seja mais democrático, essas estratégias de furo, sejam a comunidade ocupando o Cambeba para se construir um centro cultural, seja o rolezinho, seja a Praia dos Crushes, enfim, essas estratégias, para usar o termo que o professor Alexandre falou, de insurgência no uso, me parece que elas apontam para ou dão nuances, né, dão elementos para como isso pode ser transformado, seja no uso mais democrático, o fortalecimento da mobilidade urbana, a discussão sobre os parâmetros de segurança pública. Quer dizer, tudo isso está ali, tudo posto naquela discussão.
A questão, e aí eu vou para o outro ponto, é como é que nós, enquanto, por exemplo, o CCBJ é uma política pública do governo do Estado. A ocupação da Praia dos Crushes é uma conformação social ali da sociedade civil se movimentando, tem os movimentos sociais como um todo, como é que esses elementos que furam ou que buscam, né, furar essas paredes, né, esses limites, trazem elementos e estratégias que podem ser absorvidas pelo próprio Estado para fortalecer o acesso à cidade, o acesso à arte, a entretenimento, a lazer. Uma coisa que a gente conversou muito no momento que tivemos no CCBJ é os dois elementos fundantes aí, né, para chegar na questão da cultura. O primeiro é a questão de segurança pública. Nós estamos hoje na periferia, numa cidade profundamente sitiada, né? Profundamente bipartida. No CCBJ tem adolescente que não pode passar, vocês conhecem bem, né? 4 quarteirões para além da sua casa, né? Às vezes 2 quarteirões ali que o circundam. Os meninos apontam como é que eu vou acessar o equipamento. Então, na verdade, o que eles estão falando é como é que eu vou acessar a política pública se eu não consigo atravessar o quarteirão. Porque tem aqui uma briga de facções, uma briga dos movimentos organizados dentro da periferia que o impedem o acesso. E isso é uma realidade hoje dentro das periferias da cidade de Fortaleza, pungente. Eu vou me permitir, eu não sei aqui quem estava lá no Bom Jardim, mas para citar o mesmo exemplo, eu lembro, eu cresci ali perto do Conjunto Palmeiras, no Santa Maria, ali naquela área da Grande Messejana, e quando eu era adolescente, eu andava de um bairro para o outro, né? Já tinha ali a categoria, entre aspas, porque é uma categoria muito perversa, né, dos meninos envolvidos, e os meninos envolvidos, tudo bem, né? Não podiam passar de um canto para o outro, tinha toda a briga das gangues, já tinha um elemento ali do tráfico organizado, mas quem não era, mais uma vez, entre aspas, envolvido, tinha algum trânsito. E eu estava no Banco Palmas há uns 4, 5 meses atrás, fazendo uma atividade lá, e eu pensei, pô, vou visitar meus pais, fica, sei lá, 20 minutos andando daqui. Eu falei, não, eu vou a pé para casa, tá de boa. E as senhorinhas que estavam na reunião disseram, não, você não pode ir a pé daqui para lá. Eu estranhei, eu falei, por quê? Aí meio que riram, né? Tá doido? Como assim, por quê? Tá posto a situação de violência. Eu falei, sim, mas sempre esteve posto, eu sempre cresci aqui, nunca não teve. Aí elas falaram, mas agora piorou. E aí falou uma coisa que talvez por isso ficou emblemático na minha cabeça, a gente que é da igreja não está podendo ir para a igreja lá do outro lado, porque eles não estão deixando mais a gente passar. Então, como é que a gente estrutura, reflete, pensa em estratégias de acesso à cidade, lidando com esses elementos muito práticos? A participação popular nos espaços de decisão, o contexto de violência e segregação nas perspectivas da segurança e a questão da mobilidade urbana. Não vou nem entrar aqui nas outras questões, né, de acesso à alimentação, né, de uma cultura alimentar e tal. Pegando só esses 3 elementos que são aí, que podem nos ajudar a nortear na discussão. Vai-se necessário, repito, e aí eu vou para o próximo ponto, estratégias muito bem direcionadas e pensadas por esses sujeitos. Esses sujeitos não podem mais ser objetificados nos processos de decisão dessas pautas. Me parece que esses elementos são fundantes para fortalecer esses tipos de acesso. E aí, eu estava falando mobilidade, segurança, participação social, mas eu tenho experimentado, assim, minha trajetória, como o Caio bem colocou, mas eu posso exemplificar, majoritariamente dentro do campo da assistência, né? Eu trabalhei muitos anos com pessoas em situação de moradia de rua e trabalhei muitos anos com combate à violência sexual de crianças e adolescentes. Claro, a arte e a educação sempre ali como um elemento basilar dessa ação. Mas há menos anos, há uns 5, 6 anos, foi quando eu cheguei um pouco mais forte na cultura.
e tem sido muito interessante nesses 5 anos, pensar como a cultura é uma torna-se estratégia que, mesmo não tendo participação popular, mesmo a gente não estando no contexto de segurança que queremos, mesmo sem a mobilidade urbana, a cultura torna-se um elemento que consegue furar. O professor Alexandre apresentou ali a foto da Estação das Artes, e eu fui algumas vezes ali no equipamento, né, também da Secretaria de Cultura, e um equipamento, e eu estou dizendo isso porque a própria gestão, né, reconhece esses desafios ali, que tem um acesso grande da classe média, mas, por exemplo, eu fui no dia do Baile Black, lá na Estação das Artes, e aí um evento ocupado pela periferia, né, ocupado pelos meninos pretos que saem de bicicleta do Bom Jardim até o centro da cidade para curtir uma pauta cultural ali na estação. E aí eu estou citando isso aqui como exemplo, eu poderia citar tantos outros, de como a cultura, ou quando os meninos começaram a organizar os regs, né? Lá no Canidezinho, lá na Praça de Santa Cecília, a própria juventude arrumou uma caixa de som e começou a botar um reggae na praça que modificou o uso da praça. Virou, de fato, uma pauta cultural. Tal dia tem o reggae da Praça de Santa Cecília. Ou um exemplo que aí foi o fundamental e que acabou com muita repressão, o reggae lá no Cuca Jogurussu, né? Que não foi o Cuca Jogurussu que organizou o reggae, eu acho que isso já faz uns 10 anos, eu não lembro bem. Eram os jovens ali do entorno do Cuca Jogurussu que começaram a organizar o reggae com a caixinha de som, o negócio foi aumentando, e aí o uso daquele espaço foi sendo permeado por práticas periféricas. E também, obviamente, né, não dá para fugir desse aspecto, por questões de violência e violação de direitos, e a solução foi instalar uma cabine da Guarda Municipal armada no meio da praça, o que, porventura, acabou com o reggae. Então, me parece que a cultura, e eu tenho achado isso profundamente interessante, torna-se aí um elemento, como um atalho, de certa forma, para que esses acessos consigam caminhar. E aí, por último, eu não sei como está meu tempo, Caio, mas qualquer coisa você pode apontar. Por último, e uma coisa que também nós conversamos lá, e que é, para mim, fundamental nessa discussão que nós estamos aqui, e acho que é um privilégio estar dialogando aqui com vocês sobre isso, é como é que, para mim, a pergunta fundamental, e me permitam, mais uma vez, né, o olhar de educador social, é como é que as pessoas entendem que elas têm direito a acessar a cidade. Para mim, esse é o principal pulo do gato. Como é que um menino de 14, 15, 16 anos, lá do Canidezinho, lá do Conjunto Palmeiras, lá do Pirambu, lá da Sapiranga, entende que ele tem direito à cidade? Porque depois que ele entende que ele tem direito à cidade, depois que ele entende que a cidade é dele, ele vai pular a catraca. Inventaram agora uma catraca dupla em Fortaleza para evitar que os meninos pulem, né? Eles vão pular a catraca, eles vão pegar a bicicleta, eles vão sair pela parte de trás do ônibus. Olha as estratégias, né? Os meninos começaram a pegar o ônibus e sair pela parte de trás para conseguir se transportar na cidade. Aí mudaram essa estratégia e botaram as catracas para o motorista para frente, para os meninos não poder mais sair pela parte de trás, né? Aí os meninos, mesmo botaram para frente, os meninos começaram a botar a catraca, pular a catraca. Aí agora botaram a catraca dupla, assim, para evitar que pule. Quer dizer, as estratégias de tensionamento existem, as contra-estratégias de resistência, né, a esses tensionamentos, de resistência à mudança, vem, obviamente, mais ancorada, mais estruturada, mas quando os meninos entendem que têm direito à cidade, tudo se revoluciona. Como eu disse, eu trabalhei e aí eu começo a caminhar
para a parte final da minha fala, eu trabalhei muito tempo com criança e adolescente em situação de rua. E aí tinha um trabalho ali pedagógico com eles, para que eles quisessem ir para os acolhimentos, né, para os abrigos e tal. E aí, quando a gente conseguia encaminhar um adolescente, uma criança para o acolhimento institucional, para o abrigo, era muito normal que os meninos não dormissem na cama. Eles dormissem no chão, do lado da cama. Porque eles estavam tão acostumados a dormir no chão, que mesmo aceitando ir para o acolhimento institucional, eles não entravam, deitavam na cama, porque era estranho demais para eles. Eu lembro, quando eu era adolescente, para mim dizer que isso mudou, tá? Mas é só mais um exemplo. Dizer que a gente ia entrar na universidade era ninguém nem dizia. Quando eu era adolescente, os estudos terminavam no ensino médio para a gente da periferia. Era esse o termo. Já terminou os estudos? Está terminando os estudos? Fazer com que o indivíduo entenda que ele tem direito a ter direito é um ato revolucionário. É exatamente o que faz com que a população se mobilize e tensione. Para mim, tem um fundamento sociopedagógico que precisa ser compreendido dentro do direito à cidade, que é fazer com que essas populações periféricas, essas pessoas que não têm acesso à cidade de forma majoritária, passem a sacar que eles podem. Entender que pode é muito potente, né? Então, assim, eu estou nesse meu campo de educador social, como gestor de um centro cultural na periferia, extremamente interessado em fazer com que aquelas mães que nunca foram ao teatro, que aquelas crianças que nunca foram ao cinema, que aquele artista da periferia que nunca se apresentou no palco, eles possam entender que tem direito. Levi, mas eles vão entender que tem direito, mas eles vão vir aqui, mas não vai ter. Massa, é o primeiro passo. Aí depois a gente começa a tensionar para ter a parada para acontecer aqui. Mas eles acessar isso aqui, saber que é deles, saber que pode. Eu acho isso um pulo do gato fundamental, e é um pulo do gato pedagógico, né? Eu gosto de dizer sociopedagógico. E acho que isso é um elemento fundante. Deixa eu ver se eu incluí aqui todos os meus pontos. Eu acho que sim, Caio. E eu vou só finalizar com, por pura coincidência do destino, eu escrevi uma breve crônica uma semana atrás, que eu vou pedir licença para falar para vocês. 2 minutos. O nome é Cortejo e Escombros. Ando por aí paquerando a cidade. Do Bom Jardim ao Janguruçu, do Campo do América à Parquelândia, da Sabiaguaba até o Ancuri. Vou encarando a fachada das casas e a cor que as paredes assumem em contraste com a cidade incandescente. Tenho vigiado as ruas, as senhorinhas que ainda insistem nas calçadas, as moças incautas e os rapazes ensimesmados. Observo cada janela gradeada, cada varanda, cada porta entreaberta, as frestas da vida do outro. Olho para a cidade e ela me responde, me beija e me cospe. Eu infante, ela Madame Satã. Fico inventando versos, buscando algum eu lírico cheio de hipérboles. Mantenho o cortejo sob navalhas e um lindo pôr do sol. Volta e meia, ela me beija e se deita comigo. Às vezes me esquece no exílio esquisito, sem cidade, numa esquina da perimetral. Antes de ontem, ela me amou, se enroscando entre as pernas, cabelos, cheiros. Ontem eu disse te amo para minha cidade. Ela respondeu, tá tudo bem. Assim seguimos. Eu, minha cidade e os escombros. Finalizei. Obrigado. Muito obrigado, Levi, pela sua fala. Eu gostaria de enfatizar aqui que eu acho que isso é uma das questões interessantes, né, que a gente tem aqui nesse debate, é de como é que essas falas elas se comunicam, né? De como o Levi colocou a problemática de mobilidade entre um bairro e outro se torna já um problema hoje no cotidiano. Então, quando o professor Eustógio fala que quando a gente não somos ocidentais, fomos ocidentalizados, né? A gente coloca uma perspectiva também de como é que esse planejamento urbano ele é ocidentalizado, né? De como é que
essa visão verticalizada da cidade, planejadores, né, estrangeiros do local, de como é que eles planejam equipamentos públicos e também privados dentro da cidade, e o lugar é um lugar da insurgência, é um lugar onde ele não necessariamente será apropriado daquela forma, porque a população não vê daquela forma aquele equipamento. E aí o Levi colocou a Praça de Santa Cecília, né? E aí o professor também colocou, por exemplo, de como parcelas, né, do litoral de Fortaleza, de como a gente já sabe muito bem, elas foram incorporadas pelo planejamento por um determinado segmento da sociedade e de outras formas, né, de incorporação ao entorno dessa cidade. A gente fala sobre a Praia de Iracema, a do Pirambu, mas aí a gente não tem somente a perspectiva do turismo, do litoral, né, e a gente traz também a perspectiva do sertão, né, de qual Fortaleza também a gente trabalha naquela dualidade, né? Uma cidade litorânea, mas também do sertão. E como é que eu vou pensar esses equipamentos públicos, né? Dando uma ênfase ao local, ao lugar dentro dessa cidade, dessas pessoas que não por natureza não nasceram no litoral, mas de como é que esses são, de como é que a gente pode descentralizar esses equipamentos e colocar em evidência, né, o planejamento urbano, que a gente sempre coloca de uma maneira verticalizada, mas também na horizontalidade, né, de como é que o lugar ele também pode falar, né, de como é que ele pode se comunicar com outros espaços, colocando também a fala do professor Alexandre, né, de como a gente fala de mobilidade. A gente vive em tempos de globalização, de comunicação, de transmissão, de fluxo. E a gente não pensa também na perspectiva somente do lugar, mas também da comunicação entre os lugares, né? É um desafio o planejamento público, obviamente, o planejamento urbano, mas não seria fácil e a gente não estaria aqui, né, se fosse fácil, né? E é um desafio que a gente debate tanto na academia, por isso que a importância do fórum nesse sentido, né? Tanto de dar um aporte tanto prático, né, de como é que a vivência no nosso bairro, da comunicação no nosso bairro, do lazer no nosso bairro, mas também da mobilidade, né, no aporte teórico também, de como é que a gente pode falar sobre fragmentação, sobre mobilidade, né? Então eu acredito que esse espaço, né, do fórum ele traz a discussão, né, põe isso em evidência. Acredito que vai ser uma prática, né, que a gente pode ser colocado como exemplo, né, dentro do nosso laboratório, na perspectiva também do lançamento do livro, da discussão dentro do livro, mas também na prática, né, de como é que a gente faz esse debate, né, sempre trazendo os integrantes, né, de como é que a gente pensa a cidade somente para fora dos muros da universidade, né? Isso é muito importante. E eu acredito que a fala do Levi fez encontro com a do professor Estógio, né, enfatizando esse lugar de insurgência, e do professor Alexandre, né, fazendo proposições, inclusive. Então, gostaria de parabenizar a mesa, né, essa colaboração que foi feita, a discussão sobre esse tema, que muitas vezes tem um certo preconceito, né, de como é que a gente trata o lazer para os pobres, né, sendo que a gente é permeado em outras perturbações, como a gente pode colocar, na questão da moradia, na questão ambiental, na questão do saneamento básico, mas o lazer também passa pela ideia do direito, e ele está escrito. E aí, como é que a gente efetiva isso é que é o grande desafio. Bom, eu gostaria de colocar aqui a questão da presença, né, de quem participa, está participando dos fóruns. A presença de vocês é contabilizada a partir do nome completo de vocês no chat. Então, a partir de agora, quem está participando da sala, né, está anotando tudo, vai fazer perguntas depois, quem está participando da sala pode colocar seus nomes aí no chat para a gente contabilizar a sua presença, lembrando que são 70%, tá bom? E eu gostaria agora de fazer um pequeno merchan que a professora Clélia sabe fazer muito bem, que é sobre o livro, né, Reforma Urbana e Direito à Cidade. A professora Clélia está aqui, não está? Professora Clélia? Está aqui a professora Clélia, e eu queria passar a fala para a professora para ela enfatizar, né, o que é que significou esse encontro, o que é que significa essas discussões e o que é que significa reforma urbana e direito à cidade, né? Que eu acho que a gente
do LACU e quem tem participado do fórum, talvez, essa pergunta é chata, a gente enfatiza em todo encontro, mas é justamente essa discussão que é muito importante, né? Que a gente traz a cada capítulo, né, que a gente coloca. Então, professora Clélia, é com a senhora. Obrigado aí, Caio, pela... já foi tão discutida essa mesa, foi tão boa, assim, então é como se fosse o auge das discussões, que nós já discutimos a vulnerabilidade, discutimos as ex, e aí está se tratando agora de uma nova uma questão que é já, como propostas que o Alexandre colocou, como melhorar, como o Levi levanta também, que não é só saber dos problemas, é tentar solucionar, e aí com a participação. Então, o objetivo do livro não é só, como diz o Alexandre, um diagnóstico, mas ver de que forma esses diagnósticos vão nos possibilitar a fazer propostas de soluções para o problema. E a discussão, como o Levi ressalta bem, a participação. Como isso seria? Eu sempre fico preocupada com a participação, que às vezes as participações do plano diretor, em poucas pessoas participam. Qual a dificuldade de ter acesso, como diz lá, saber que tem o direito à cidade, né? Saber que pode participar, mas vou estar falando muito. Então, aqui o livro está disponível, está aí no site, né? Quem quiser, está aberto. Se quiser o livro físico, ele custa R$ 35, né? Estamos já preparando para o próximo ano a outra publicação, onde vamos avançar nessas discussões, né? Então, estamos abertos a discussões, a propostas, a temas para o próximo livro. Então, vou encerrar por aqui, porque tem muitas pessoas querendo fazer questões.